Um mundo encantado de bonecas e bichinhos. Eu me encontrei nas peças que ela ensinava e eu fui fazendo, fui vendendo. A minha filha fica apaixonada e o mais importante para mim é isso. Elas aumentaram muito mais o meu sonho de ter um ateliê, de poder realmente ter uma renda a partir do que faço, a partir do que amo fazer. Oi, eu sou a Drica e bem-vinda à Semana da Bonequeira. Nessa série de vídeos e aulas gratuitas, eu vou te mostrar o método exato que pessoas comuns, como eu e você, utilizaram para ter o olhar da bonequeira e dominar a arte das bonecas de pano. E criaram bonecas lindas, mesmo começando do zero. E hoje eu vou te revelar os 3 maiores erros de quem quer começar do zero ou dominar a arte das bonecas de pano. Porque você talvez não esteja vendo bem essa oportunidade agora, mas imagine você conquistando o olhar da bonequeira, criando suas bonecas e até tendo lucro, fazendo o que ama e ajudando nas contas de casa. Imagine você tendo mais foco para utilizar bem o pouco tempo que tem. Imagine você tendo autonomia com as suas criações. Ou seja, conseguindo fazer as suas ideias acontecerem, bonecas lindas com muitos cabelos e roupas diferentes, passo a passo, do início ao fim. Sério? Fecha os olhos e imagina sua família, amigas ou clientes entendendo e dando valor ao seu trabalho. Isso tudo é possível, é real. É isso que eu quero para você nessa Semana da Bonequeira, que você aproveite essa oportunidade. Por isso, além de te revelar os 3 erros que podem te impedir de começar ou crescer nessa arte, eu também vou te contar qual foi o segredo que me fez conseguir chegar aonde cheguei, até ajudando nas contas de casa. E olha que eu e meu marido temos 3 filhos. Eu sei que isso pode parecer muito bom para ser verdade e eu mesmo ficaria com receio. Mas olha só a história da Roberta. Ela também começou do zero e talvez você consiga se colocar no lugar dela. Talvez você consiga se identificar com ela ou com a história dela. A Roberta começou do zero. Começou com apenas uma boneca, mas essa conquista, esse pequeno passo, tornou tudo possível. Mudou a história dela e transformou a vida dela, pois ela pôde trabalhar em casa e ficar com a filha, que ainda era um bebezinho, o dia todo. Isso não tem preço. Ela também descobriu uma boneca que as crianças adoram e que por isso se tornou o carro-chefe da Laila Baby, que é o ateliê dela. Para Roberta, o que importa mesmo é a alegria e paixão das crianças pelas bonecas. Incrível, né? E talvez você consiga pegar alguns pontos em comum entre a história da Roberta e a sua história. E você pode estar pensando que isso foi um caso isolado, mas eu aqui rapidinho eu só consigo te mostrar a ponta do iceberg. Eu fico feliz e orgulhosa de tantos casos de sucesso desse método. E antes de eu te mostrar os 3 erros que podem te impedir de começar ou crescer na arte das bonecas de pano e te contar o segredo que eu prometi, eu tenho que me apresentar melhor. Pois se até para os nossos filhos nós dizemos, não aceita doces e nem nada de estranhos, então é melhor eu te contar um pouquinho sobre mim. Também eu posso até ter muitas alunas e clientes agora, mas eu tenho que te confessar uma coisa, a minha vida não foi sempre assim. 12 anos atrás eu tinha 3 filhos pequenos, eu não podia trabalhar fora de casa, então meu marido tem um escritório em casa, ele é representante, e eu sempre ajudei como secretária, era mãe, era cozinheira, eu fazia um pouquinho de cada coisa. E nossa vida, né, sempre batalhando bastante para criar os filhos. Mas eu não me conformava com isso, eu sempre quis algo mais, eu sempre quis fazer alguma coisa para mim. Eu ajudava em casa, ajudava ele, mas eu sentia que eu tinha um potencial a mais, eu sentia que eu podia fazer uma coisa a mais, mas até então não sabia o que fazer. Eu tinha vontade, tinha esse ânimo, mas não, como diz assim, né, a vida, o decorrer das coisas não me levou a isso. Até que um dia eu tinha minha avó já ficou viúva e ela tinha uma máquina de costura daquelas antigas, a pretinha, sabe? E ela queria dar, porque eu sou a primeira neta mulher dela, e ela queria dar essa máquina para mim. Eu falei, não, vó, eu fico com a máquina. Inclusive eu peguei o carro, fui lá buscar a máquina, levei para casa.
E eu ficava olhando para aquela máquina e não sabia o que fazer com ela. Eu nunca levei jeito com artesanato, eu nunca tinha feito nada de coisas assim, manuais, né? Eu sempre, na minha época, quando eu estudava, eu era esportista. Então, o meu negócio era cuidar de filhos e trabalhar no escritório com o marido. E chegou essa máquina, então assim, eu olhei para ela e falei, não, eu vou ter que mudar. Eu acho que foi o ponto de partida, eu digo assim, o pontapé inicial foi essa máquina que a minha avó me deu, para que eu guardasse, né, com todo carinho, que ela tinha por anos, ela costurou a roupa dos filhos, dos netos. Então esse foi assim, aquela luz que eu enxerguei no final do túnel. Depois que veio essa máquina, eu pensei comigo assim, tem uma máquina de costura, eu preciso aprender, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa com as coisas. Então eu falei, eu tenho que aprender, eu não vou perder para essa máquina, eu tenho que aprender a lidar com ela. O que eu fiz? Eu fui na prefeitura e tinha um curso de corte e costura. Eu falei, bom, o corte e costura não era assim propriamente dito o meu interesse, mas eu queria aprender a lidar na máquina. Então fui, me inscrevi e fui fazer esse curso. E nesse curso lá aprendi a lidar com a máquina, a professora ensinava a fazer moldes de roupas, mas não era ainda isso que eu estava, não era a minha coisa. Aí ela veio conversando, falou, porque agora o patchwork está em alta, porque existe o patchwork, e eu pensei comigo, o que é o patchwork? Eu não fazia ideia. Ela falou, é aquele que junta os tecidinhos e tal. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, eu vou procurar o que é o patchwork. Inclusive ela falou assim, olha, aqui na prefeitura nós vamos abrir uma turma de patchwork, e ela também um pouco conhecia, mas como ela era costureira, ela se virava. Aí a prefeitura nos deu lá a base de corte, a régua, e ficou eu e a dona Eleonora, olhando para aquela base, o que nós vamos fazer com isso? E daí eu fui para a internet, eu tinha feito um cursinho básico de computação para ajudar meu marido no escritório. Falei, vou começar a lidar com isso. E comecei a mexer, e fui pesquisando, e fui ver como é que funcionava aquela base, para que servia a régua. Eu nunca tinha visto aquele cortador na minha vida. E foi assim, aí eu vi que tinha aplicação, e foi aquela coisa assim, sabe quando você descobre um mundo novo? Foi uma coisa assim, eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Sabe, deu aquela luz. Eu falei, é isso que eu quero fazer, e daí pra frente, assim, ó, tudo mudou. Porque daí eu tinha um foco, eu tinha um objetivo, eu realmente queria fazer isso. Então, aos poucos, meu marido foi trabalhando, foi se envolvendo mais no escritório, eu fui soltando, os meus filhos começaram a crescer e ser mais independentes. Aí eu consegui sair, fazer alguns cursos. E realmente isso mudou a minha vida, porque eu olhava para aquela máquina e falava assim, eu preciso fazer uma coisa que eu goste, eu preciso ganhar dinheiro, né? Todo mundo precisa, não era a minha intenção ficar rica, mas eu queria ganhar dinheiro fazendo uma coisa que eu gosto. Né? E aquilo tanto que a minha mãe hoje ela olha para mim e fala assim, eu não acredito que você está costurando, porque não é o meu perfil. E eu me encontrei numa coisa que jamais alguém ia falar, se quem me conhecia de época de solteira ia falar que eu ia estar atrás de uma máquina. Então, assim, o patchwork deu uma nova visão na minha vida, abriu novas portas, e a partir disso eu comecei a correr atrás, comecei a aprender, comecei a fazer cursos. Daí comecei a dar aula, as pessoas começaram a gostar dos meus trabalhos. Depois eu conheci a Duna Atelier, e foi aí aonde eu me empolguei mais e estou curtindo muito, porque agora a gente começou a fazer essas aulas online. As pessoas dão depoimentos e elas estão assim, eu vejo que está sendo muito bom para elas, que está abrindo o caminho delas. Então, assim, para mim isso já é um sucesso, já me deixa assim plena. Eu já estava fazendo um pouco de pet, eu tinha algumas bonecas, peças prontas, já vendia para familiares, para os meus vizinhos, mas eu sempre estava correndo atrás de produtos novos. Como eu vendia, eu tinha que comprar tecido. E eu acabei indo parar aqui numa loja na minha cidade, em Timbó, e eu fui lá com umas peças na mão, fui comprar esses tecidos
para ver as combinações das cores, porque eu já tinha encomendas. E por acaso a dona dessa loja estava no balcão e me perguntou: nossa, é você que faz esses trabalhos? Eu falei: sim, sou eu. Ela: nossa, tão bonitos, estão com um acabamento perfeito. E ela falou assim: eu tenho tanto tecido aqui, eu queria algo novo para minha loja. Você não quer vir dar aula? E eu expliquei, eu falei: olha, eu faço as peças, mas eu nunca dei aula. Ela falou: não, vamos juntas. Eu tenho um espaço, eu tenho a loja e eu tô pelo teu trabalho, eu sei que você vai ser capaz. E meti a cara, bati no peito e falei: vou dar aula. E montei algumas turmas, eu tenho alunas daquela época até hoje comigo. E esse pontapé foi assim que eu comecei, né, como professora. Então, eu digo assim, eu acredito que esse é o meu grande segredo, o momento da virada, o momento que me fez conseguir chegar aonde cheguei. Porque é uma atitude simples, mas cheia de pequenos passos, que abriram essa primeira oportunidade de dar aulas. E se vocês refletirem aqui comigo, não teve nada de sorte. Eu realmente estava fazendo, não apenas acumulando tecidinhos e moldes. Eu queria mais, eu estava indo comprar tecidos, pois aquela peça funcionou, ou seja, ela vendia. Eu estava levando a peça comigo por aí, mostrando e confirmando que eu mesma fazia, e eu mostrava para as pessoas certas. Então eu estava numa loja do ramo e mostrando a peça para a dona da loja. Assim, rapidamente as pessoas ficavam sabendo o que eu fazia. Era bem claro, elas falavam assim: procure a Drica, ela faz pet, ela faz boneca, projetos e ela também dá aulas. Entende como tudo isso abre oportunidades? Depois de dar aulas e workshops em ateliês aqui na minha cidade, em Timbó, eu participei já de feiras de artesanato e patchwork por todo o Brasil, vendendo e ensinando. Eu já fiz peças e projetos para vender. Hoje em dia eu dou aula e faço vendas no meu ateliê que eu montei aqui em casa. Eu tenho online mais de 1.200 alunas. Eu tenho 120 mil inscritos no YouTube e 274 mil no Face. Então, eu sei bem quais os erros e acertos que você pode encontrar aí no seu ateliê. Foi um caminho longo de 12 anos para aprender, testar, comprovar o que há de melhor. Melhor para decorar, melhor para presentear, melhor para vender ou melhor para dar aulas. Eu não tive um método para seguir, com passos simples, então foram 12 anos testando e comprovando. Neste caminho, eu encontrei todo tipo de artesã. Umas tinham autonomia e se sustentavam, outras ajudavam nas contas da casa, outras ficavam muito felizes fazendo seus projetos toda semana, mas algumas patinavam e nunca chegavam a lugar algum. Então eu descobri 3 grandes erros que travavam essas artesãs na hora de começar ou crescer. Talvez você já tenha passado por isso. O primeiro grande erro que vai acabar com seus resultados com bonecas de pano é você não valorizar seu tempo e apenas enxergar valor em dinheiro. Peraí, como assim, Drica? Então deixa eu te explicar. Você deve conhecer alguma pessoa assim. Alguém que vai no mercado fazer compras para sua casa, mas que passa uma tarde lá verificando produto por produto na lista, qual vale mais a pena, qual faria economizar alguns centavos. Então, mais ou menos perdeu lá umas 3 horas nessas dúvidas cruéis. E chega em casa feliz, olha, pois economizou R$ 4,25. Mas eu te pergunto, e seu tempo? E se fizesse as compras em 30 minutos e produzisse mesmo algo simples, eu garanto que faria esse tempo valer muito mais do que R$ 4,25. Eu sei que a sua hora vale mais que isso. Por isso eu recomendo você pensar bem no seu tempo e não apenas em economizar dinheiro, pois o dinheiro pode muito bem ser um investimento, uma grande economia de tempo. E já para passar o dia inteiro vendo aulas dispersas na internet, sem foco, sem objetivo, pode ser uma grande perda de tempo e, portanto, dinheiro. E o segundo grande erro que vai acabar com o seu início ou o seu crescimento com as bonecas de pano é terceirizar a culpa e não simplificar. Olha, eu conheço muita gente assim. Ah, é época de economia, é época de crise, é o Brasil, é a China, é a vizinha, é a goteira, é a máquina que estragou, não valorizo o meu artesanato, não valorizo o meu tempo, me interrompem toda hora. Ela acaba não fazendo o que tem que fazer por causa das coisas e dos outros. A grande notícia é: estamos todas no mesmo barco. Não existe nada que vale a pena que não tenha algumas pedras no caminho, mas o segredo é simplificar, é solucionar, é chamar a responsabilidade para si, sabe? Tipo, mata no peito. Se tem goteira em casa,
Não vai lá colocar um balde, vai lá consertar o telhado. Se sua máquina estragou, não vai lá no Face comentar, minha máquina estragou. E sim, liga para assistência técnica para resolver. Se não valoriza o seu tempo em casa, coloca no calendário as horas de trabalho e de ser autoritária. Diga assim, agora não, agora estou no meu ateliê trabalhando. Se não valoriza uma peça linda que você fez, talvez essa não seja a peça certa para você ter lucro. Procure algo mais lucrativo ou ensine. Então chega de terceirizar a culpa. Estamos todas juntas nesse barco. Já o terceiro erro, que pode acabar com os seus resultados, é muito comum. É tornar-se uma acumuladora de tecidinhos, de moldes. Esta artesã está sempre esperando o momento perfeito para começar. Passa o dia baixando moldes na internet, colecionando projetos, tecidinhos e acaba não fazendo nada. Ou até faz algo aqui, algo ali, mas sem objetivo claro, sem se imaginar daqui a 6 meses. Então, valorize o seu tempo, invista em você. Não terceirize, bata no peito, vai à luta, fala eu consigo. Não acumule informações perdidas esperando o momento perfeito. Ter consciência desses 3 erros é o primeiro passo para você conquistar o olhar da bonequeira e dominar a arte das bonecas de pano. Quando você começar nesse mundo de bonecas e bichinhos de pano, talvez você venha se comparar com quem está na TV ou com quem já é famosa na internet. Isso está errado. Ninguém começa assim. Ninguém faz um trabalho excelente, lindo, sem treinar muito antes. Ninguém vira expert sem ter estudado muito. Ninguém domina a arte das bonecas de pano sem ter batalhado muito. Ninguém. E você pode estar pensando, bom, essas bonequeiras experts são diferentes, mas eu te juro que não são. Todos começam assim, do zero. E com o tempo, trabalham para melhorar tudo à sua volta, um pouquinho de cada vez. Não devemos nos comparar com os experts, devemos nos enxergar 6 meses atrás e 6 meses à frente. Qual foi o progresso? Eu investi em mim? Então poderemos decidir continuar como estamos ou dar um passo à frente e começar a evoluir, a crescer. Isso tudo se resume em uma única palavra: transformação. A sua transformação e também a transformação de quem está ao seu redor. E na minha opinião, o melhor método para você dominar a arte das bonecas de pano é tendo foco em 5 realizações que eu chamo de as 5 conquistas da bonequeira. A primeira seria a mentalidade e objetivo. Você tem que ter foco, você tem que ter planejamento, persistência. O segundo seria dar o passo com segurança, que seria você riscar, costurar, encher, o passo a passo, segura do que está fazendo. O terceiro seria criar e produzir cada vez melhor, roupinhas, acessórios, passo a passo, tudo com acabamento perfeito. No quarto, o acabamento perfeito, nós vamos entrar em cabelos e rostinhos em passos simples. O quinto passo é o ateliê da bonequeira. Como viver de artesanato, como colocar preço, fazer mostruário, tirar fotos, vender, organizar o ateliê, atender encomendas, procurar parcerias. Então, esse vídeo já está ficando meio longo demais e no próximo vídeo, no vídeo 2, eu vou te revelar como você pode ter o olhar da bonequeira, começar do zero e também vou te mostrar 3 casos de bonequeiras para te provar que é possível. Você vai se identificar com a jornada de vida delas e ver que também você pode começar do zero. E talvez você acredite que não é capaz, que é muito difícil dominar a arte das bonecas de pano, mas você é capaz sim. Eu vou te provar isso no vídeo 2. E para finalizar, eu quero te pedir 2 coisinhas. Rola essa página para baixo, se inscreve no meu canal do YouTube, lá já tem muitos passo a passo, muitas aulas gratuitas, todas com moldes bem explicadinhos. E mais abaixo, deixa um comentário dizendo o que você achou desse primeiro vídeo da Semana da Bonequeira. Eu vou fazer o possível para responder todos os comentários que eu conseguir. Então é isso aí, te vejo no vídeo 2. Um beijo, até lá!